Graças a Deus, paz e serenidade em nossos corações dos dois lados da vida. Todo domingo, último domingo de cada mês, a nossa casa busca realizar um trabalho muito bonito, onde nós temos possibilidade de homenagear, de agradecer aqueles irmãos que conosco caminharam nessa reencarnação, que já retornaram à pátria espiritual. É um momento de paz, de luz, de conforto para nós que aqui ainda caminhamos e para esses irmãos que já retornaram à sua pátria espiritual. Pedimos nesse momento que procurem fechar os seus olhos para que possamos fazer uma prece de abertura para esse nosso encontro. Graças a Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, aqui nos encontramos reunidos, agradecidos pelo dom da vida e pela oportunidade de cada vez mais estarmos tendo a possibilidade de, junto a Ti, Pai, junto dos Teus mensageiros de amor e caridade, enviar vibrações de paz e luz, de conforto para aqueles irmãos que conosco caminharam, que já retornaram à pátria espiritual. Envolvei-nos com a luz que ampara, com a luz que nos permitirá trazer para dentro dos nossos corações o alimento que alimentará a nossa alma e a água que matará a nossa sede, nos dando condições de cada vez mais entendermos o sentido, a realidade da vida. E assim, Pai, em Teu nome acima de tudo, te pedimos sempre proteção e a permissão para darmos por iniciado esse nosso encontro, dizendo juntos, graças a Deus. Nós realizamos essa prece virtualmente para que possa haver maior abrangência nesse sentido de podermos não apenas trazermos para dentro de nós esclarecimentos a respeito da certeza da vida e que a morte é apenas algo que fará com que nós possamos estar separados durante um certo período. E dentro dessa situação, nós procuramos ampliar cada vez mais essa possibilidade a todos aqueles que nos assistem. Na nossa casa, nós temos uma mesa onde estão os nomes daqueles irmãos que estamos homenageando hoje. Às vezes, pode acontecer que eu não tenha tido a oportunidade de pedir que o nome seja inserido na prece. Procuremos dirigir vibrações de luz, de paz, de força, de coragem para esses irmãos que com certeza irão sempre, de envolvidos pelos amigos espirituais, continuarem a sua caminhada. Como se processa esse nosso trabalho? Primeiro, queremos elucidar a respeito do que seja a Sociedade Espírita Ramatiz. A Sociedade Espírita Ramatiz é uma casa universalista espiritualista, ou seja, somos seguidores de Jesus, Kardec, Ramatiz. O nosso emblema é justamente a cruz e o triângulo, Oriente e Ocidente unidos num processo de paz e amor. Como funciona esse trabalho? Primeiramente, nós temos essa abertura e depois a leitura de duas mensagens. A primeira mensagem será trazida por mim e a segunda mensagem pela nossa irmã Rosa. Após a lida das mensagens, nós teremos um momento de canto. Podemos dizer poeticamente que o canto é a linguagem dos espíritos, porque traz para nós a possibilidade de vivenciarmos emoções, de vivenciarmos sentimentos que muitas vezes não temos condições ou não temos capacidade de exteriorizar através de palavras. Após a música, nós teremos um momento de sensibilização, quando teremos condições de adentrarmos em nossos corações e, a partir daí, podermos não apenas trazer
condições de paz, de harmonia para nós, mas também de emanarmos vibrações de paz e luz para esses irmãos que retornaram à pátria espiritual. Após isso, teremos então a nossa prece final. Vamos à nossa primeira mensagem. A nossa primeira mensagem é baseada no livro O Profeta, de Khalil Gibran. Khalil Gibran é um profeta, um pintor, um profeta, um poeta libanês com muitos livros. Um desses livros é O Profeta. No Profeta, ele é inquirido por determinada população a fim de que possa trazer respostas filosóficas simples a respeito da realidade da vida. E o nosso texto intitula-se Conhece-te a ti mesmo, ou seja, o conhecimento de si próprio. No Livro dos Espíritos, na questão 919, nós vamos encontrar uma resposta a Kardec, em que os espíritos dizem que a melhor maneira de nós entendermos, vamos dizer assim, a realidade da vida é primeiro buscando conhecermos-nos, procurar adentrar em nós, para que dentro desse processo tenhamos condições de trazer a possibilidade de germinar os esclarecimentos que nos estão sendo trazidos, para que, a partir dessa germinação, eles possam fecundar e aí permitir a cada um de nós o entendimento desse sentido da vida. Ou seja, o sentido da vida pode funcionar como um oásis no meio do deserto do nosso conhecimento. Então, procuremos nos encontrar, procuremos estender cada vez mais a nossa capacidade de vivenciarmos a condição de valorizarmos a justiça e a misericórdia divina presentes em nossas caminhadas, independente do plano da vida em que estivermos. E o profeta nos diz o seguinte: primeiro foi perguntado a ele, como funciona o conhecimento de si próprio? E ele respondeu, vosso coração o conhece em silêncio, conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites. O nosso coração é a nossa caixinha, aquela caixinha que reserva todos os nossos conhecimentos. Mas, às vezes, apesar de nós termos condições de abrirmos essa caixinha, ela pode funcionar como se fosse um vidro blindado e nós, com receio de aproveitarmos oportunidades e momentos de adentrarmos nessa caixinha, postergamos e perdemos essa oportunidade. Como que se colocássemos uma blindagem em nossos corações. E por isso que ele nos diz, em silêncio, guardado, o nosso coração conhece os segredos dos dias e os segredos das noites, os segredos das caminhadas terrenas e os segredos da necessidade das caminhadas espirituais também. Mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração sabe. Nós temos uma necessidade de ouvir de fora aquilo que precisamos exteriorizar através de vivência em função do conhecimento que trazemos de nós mesmos. Desejais conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamentos. O que somos, de onde viemos, para onde vamos, esses segredos ocultos em nosso coração, ele, a partir do momento que eu aproveito a oportunidade, vamos dizer que essa oportunidade seja o desejo de vivenciarmos a certeza de que jamais somos desamparados por Deus, de que jamais os momentos que nós vivenciamos na nossa caminhada representam algo que possam fazer que nós desconfiemos da justiça divina. Que a fé, a certeza de
que a vida, seja ela a necessidade de caminharmos na matéria ou a necessidade de caminharmos na pátria espiritual, representam o reflexo da misericórdia, do amor, do carinho e proteção de Deus para com cada um de nós. A fonte secreta da vossa alma precisa brotar e correr, murmurando para o mar. A vida divina está presente em cada célula, em cada parte do espírito que somos. A centelha divina traz em si mesmo esse conhecimento que está secreto em nossos corações, para que nós tenhamos a oportunidade de descobri-lo e aí, a partir dessa descoberta, termos condições de valorizar cada vez mais o processo que temos da nossa caminhada terrena. Aproveitar os momentos de troca, aproveitar os momentos de aprendizado, agradecer cada vez mais a oportunidade até de vivenciarmos desafetos, porquanto são eles que permitem que aquilo que trazemos oculto em nosso coração possa se fazer presente. E o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se a vossos olhos. E o segredo e o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se a vossos olhos. Gibran, numa passagem de outros livros, nos diz o seguinte: quando chegares ao coração da vida, devereis encontrar a beleza em todas as coisas. Por que isso? Porque iremos encontrar a beleza em todas as coisas. Porque começaremos a compreender o significado das diferentes cores que fazem parte do nosso dia a dia. O significado dessas cores, às vezes, serem mais escuras, serem mais claras, de serem aquelas que nós desejamos utilizar para construirmos um desenho, ou não ser aquelas, ou serem aquelas que nós gostaríamos de afastar desse nosso desenho. Quando começamos a chegar ao nosso coração, como ele diz, essa profundidade ilimitada, nós vamos ter a oportunidade de adentrarmos na beleza de todas as coisas, porque elas não ficarão na superfície, elas estarão lá dentro do nosso coração e nós teremos essa condição de como que esmiuçá-la e verificar o que elas significam em nossa vida. E ele continua: mas não useis balanças para pesar vossos tesouros desconhecidos. Quando nós vamos fazer uma viagem, quer seja ela de carro, quer seja ela de trem ou de avião, mas que ela tem um cronograma de horário, vai que de repente a gente perca esse horário. E o que vai acontecer? Haverá outro trem, haverá outro avião, haverá até a oportunidade de nós termos um amigo que poderá cumprir aquela falha quando nós perdemos aquele nosso horário necessitado. Porque há um cronograma material. Mas não há, assim como o cronograma material, um cronograma espiritual. Porquanto esse cronograma espiritual vai depender de quem? De cada um de nós. Da nossa necessidade de busca, do nosso querer buscar, do nosso querer encontrar essa chave que poderá abrir a blindagem do nosso coração e trazer as respostas que tanto procuramos. Porque ele e não eu. Por que tantas situações vivenciadas e que nos trouxeram condições de não nos resgatarmos nessa caminhada terrena? E esses porquês vão como que frutificando e trazendo as respostas de que necessitamos. Às vezes, essa frutificação não é tão doce como nós gostaríamos, mas elas representam realmente uma oportunidade
de nós conduzirmos essa balança material para a balança espiritual. E o fiel vai estar em equilíbrio, não vai tender mais para um lado ou mais para o outro. E ele continua: e não procureis explorar as profundidades de vosso conhecimento com uma vara ou uma sonda, porque o eu é um mar sem limites e sem medidas. O eu, a minha realidade espiritual, é um mar sem limites e sem medidas. Um mar que se estende para o oceano. E esse oceano, ele faz com que o seu murmúrio nos leva a entendermos que podemos amenizar tudo aquilo que representou para nós algo muito pesado. Talvez esse mar sem limites e sem medidas que nós estejamos vivenciando tenha tido seu início naquela gota d'água que começou numa pedra. Aos poucos, essa gota d'água foi se ampliando e tornando esse mar sem limites e sem medidas que chegou ao oceano. Ou seja, lembrando Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Quanto mais resposta nós buscarmos para entendermos o sentido e a realidade da vida, mais teremos condições de encontrarmos-nos adentrando em nossos corações. Portanto, não digais, encontrei a verdade. Dizei, de preferência, encontrei uma verdade. Uma peça do vitral. Uma peça do nosso coração. Encontrei essa resposta. O que essa resposta me leva? A uma outra pergunta, a uma outra resposta. E o fio do colar vai cada vez mais se ampliando e nós vamos tendo condições de, em cada pérola que colocarmos nesse colar, vivenciarmos essa pérola com maior compreensão, com maior oportunidade de crescimento. Não digais também, encontrei o caminho da alma. Dizei de preferência, encontrei a alma andando em meu caminho. O que somos? Espíritos, centelha divina. O que é a alma? O espírito caminhando na matéria. E ela está em nosso caminho, pronta para nos mostrar que as nossas escolhas podem ser aquelas que representarão certeza. Quando a gente cai e se arranha, aconteceu. Nós talvez não tenhamos prestado bastante atenção, mas para que haja segunda queda, com o aprendizado que nós já tivemos, vai ser uma escolha nossa. E o que escolhemos nós? Uma nova queda ou procurarmos caminhar, de preferência, que faça com que a alma, o espírito que somos, possa realmente iluminar cada vez mais esse nosso processo reencarnatório. A alma anda por todos os caminhos. Quantos caminhos nós já andamos? Em quantos mundos já caminhamos? Quantas oportunidades tivemos? Não sabemos, mas aproveitemos cada oportunidade. Busquemos em nós mesmos a certeza, a resposta para o que significa cada um dos momentos que nós estamos vivenciando. Não deixemos que isso passe, porque quando teremos outra oportunidade de sentirmos essa necessidade de buscar? A alma desabrocha, qual lótus de inúmeras pétalas. O lótus significa a pureza do renascimento. Ela cresce na lama, mas transforma-se, torna-se uma bela flor. Vivencia o caminho da purificação em meio às impurezas mundanas. Ou seja, a flor de lótus está relacionada, acima de tudo, à vida.
para que possamos terminar a nossa parte, trouxemos uma mensagem de Mary Elizabeth Frye, um poema, apesar dela ser uma florista norte-americana. E ela nos diz o seguinte: não chore à beira do meu túmulo. Não chore à beira do meu túmulo. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves de primavera. Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chore à beira do meu túmulo. Eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas, perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não chores tristes à beira do meu túmulo. Eu não estou lá. Eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio. Eu sou a brisa incessante e livre que corre nas águas do rio. Que essa mensagem possa trazer para cada um de nós a força, a certeza de que a misericórdia e a justiça divina estão presentes em cada dia, em cada momento da nossa caminhada. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um e agradeçamos sempre a Deus pela oportunidade que estamos tendo. A nossa irmã Rosa vai continuar agora a prece de hoje. Meu bom dia a vocês, meus irmãos dos dois lados da vida. Meu nome é Rosa, sou médium da Sociedade Espírita Ramatiz. Já ouvimos a nossa querida Wilce na primeira parte, né? E seguimos com nossa prece virtual. E informo a vocês que nós temos também a nossa prece presencial. Tanto a presencial quanto a virtual acontece no último domingo de cada mês, onde a nossa casa oferece, né, essa oportunidade de homenagear os nossos amigos, os nossos entes queridos, né? E vamos continuando aqui com os nossos esclarecimentos, né? Que serve tanto a vocês quanto a mim também, né? Muitas vezes eu observo da nossa dificuldade ainda, né? Dessa dúvida que nasce sobre a continuidade da vida, né? Muitos de nós ainda têm essa dúvida. E essa continuidade se dá de que forma, né? Como é que nós somos recebidos do outro lado da vida? Como acontece isso? Será que é assim mesmo, né? Nós estamos sobre o véu do esquecimento, então nós não conseguimos lembrar das outras vezes que já passamos, não desencarnamos, não é a primeira vez que desencarnamos, né? Mas sobre esse véu do esquecimento, bênção de Deus, né? Dentro do patamar que nós estamos espiritual, então nós não vamos nos lembrar mesmo, né? Mas nós devemos relembrar uma coisa que nós aprendemos já, informado pelos nossos amigos espirituais. Do outro lado da vida, nós somos a mesma coisa que somos aqui desse lado da vida. Muitos, quando chegam do outro lado, até têm aquele choque, né? Se acomodam um pouco mais. Mas se somos rebeldes aqui desse lado, seremos rebeldes do outro lado também. Mas todos nós somos recebidos, não é? Por uma equipe espiritual. Agora, temos o nosso livre-arbítrio de aceitar aquilo que está sendo oferecido ou não. E temos amigos que nos acompanham e aguardam, né, que nós possamos entender e que possamos segui-los, para que a gente possa ser socorrido nas nossas necessidades. O espírito é imortal, né? O espírito é imortal. Mortal é esse corpo de carne, né, que serve para que o espírito possa se apresentar aqui nessa escola no planeta Terra. Agora, esse corpo de carne, ele segue o que a natureza determinou a ele.
enquanto o espírito, que é imortal, segue o que a natureza determina a ele. Progresso é lei de Deus. Nada fica sem progredir. Sempre existe o caminhar. O espírito, quando retorna à casa do Pai, ele retorna para fazer uma reavaliação, se preparar, porque a vida continua para ele. Quando dizemos que a vida continua, é porque ele se prepara para realmente, ele cada vez mais, ele conseguir semear melhor. E dentro dessa semeadura cada vez melhor, ele vai tendo vivências aonde ele percebe coisas que ele antes não tinha consciência ainda para perceber. Ele vai se acalmando, ele vai raciocinando melhor, né? A razão começa a fazer parte do seu dia a dia. E eu coloquei aqui para que eu fizesse bem mesmo esse lembrete a vocês sobre a individualização. Nós reencarnamos várias vezes porque a natureza não dá saltos, né? Nós não nos transformamos em seres perfeitos, né? Em espíritos perfeitos, da noite para o dia. A cada vivência nós vamos individualizando, vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos tendo capacidade, né, de tomar posse dessa herança que Deus nos deu, que é a nossa essência. Aí sim nós temos capacidade plena de ser bons, né, sermos caridosos, fraternos. Por enquanto, nós estamos fazendo escolhas. Essa é o mesmo caminhar dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. O que aconteceu com eles nesse momento, se encerrou um ciclo, pelo qual eles tinham um programa reencarnatório. E inicia um novo ciclo, do qual nós podemos desejar a eles sucesso. Que eles possam cada vez mais progredir, né? Com menos lágrimas, com menos dores, progredir por escolhas conscientemente, participar do progresso deles. Essa morte que nós achamos, a morte, né? Uma das maiores ilusões que existe dentro desse mundo material é a morte do espírito. Porque esse corpo sem o espírito, ele é inerte. É uma ilusão. Agora, nós podemos considerar a morte, então, desse corpo material, que muitos colocam, né, enterram, outros vão cremar dentro dos ensinamentos que recebe. Agora, o espírito, esse é indestrutível. Ele não perde em quantidade nem qualidade, como Pietro Baldi coloca para a gente, né? O grande Pietro Baldi, que tem um texto lindo falando sobre morte e evolução. É uma sequência aonde, racionalmente, não existe nada que seja transformado e decidido na hora. Nós encerramos um ciclo e começamos outros. Agora, é como eu coloquei aqui para vocês. O que eu quero deixar claro é que esta morte não é uma parte estranha à natureza dessa jornada. Ela não é estranha, ela faz parte. Daí o porquê nós não podemos duvidar da bondade de Deus. Ela pode nos chocar ainda nessa fase que nós estamos, mas ela é parte disso aqui. É que nós insistimos em ignorar ela. No momento que nós passarmos a aprender que está na hora de tirar uma roupa grosseira, voltar à casa do Pai, nos preparar para ter uma outra vestimenta e voltar para uma vivência, sofreremos menos. A dor, né? A surpresa,
essa sensação de injustiça. Mas a saudade, não. A saudade bate dos dois lados. Quando nós vamos reencarnar, muitos amigos do outro lado também sentem saudades nossas. Assim como um amigo, um parente retorna à pátria espiritual, nós ficamos sentindo saudades. E as saudades vão se modificando. A saudade não é dizer assim, vai passar 10 anos e a saudade acaba. Não acaba, ela se transforma. Mas acabar, não. Agora, progredir, isso é de lei. É lei esse progresso. E para que a gente possa progredir, chega um momento que a gente tem que tirar essa roupinha aqui, que não serve mais. Ela teve o tempo dela, vamos agradecer essa personalidade, né? Que no meu caso é Rosa, e vamos seguir o caminho. Quando ainda somos espiritualmente ainda desconfiados, porque somos imaturos e tudo, caminhamos com desconfiança, né? Com medo. Nossa, o medo faz parte de nós espíritos ainda imaturos. A confiança já vem para o Francisco de Assis, já vem para Jesus. A nossa confiança ainda é muito, sabe, pequena. Ela ainda é trabalhada e em alguns momentos ela vem, em outras, sabe, nós fraquejamos, é a tempestade que é forte demais e nos joga no chão. Mas o que pode o conhecimento, o evangelho trazer para a gente, tá? É que a gente cai no chão e cada vez se levanta mais rápido. Não ficamos ali no chão, naquele chororô, achando que é o fim do mundo. Porque não é. Nós precisamos encarar essa etapa exatamente como uma etapa. Assim como muitas. Quem nasce é um corpo de carne, não espírito. O espírito é criado por Deus. Então, o corpo é temporário, mas o espírito não. O espírito, ele é eterno. Como eterna é a essência da qual nós fomos criados, que está dentro de nós. Como eterno é o Pai. E nós seguimos aqui, né? Quando fala aqui sobre esse corpo de carne ser temporário, nós tentamos de todas as formas fazer com que esse corpo dure o máximo possível. Como se nós pudéssemos, né, determinar o tempo que esse corpo vai parar. Não somos nós que determinamos a hora que esse corpo vai parar. Ele traz uma determinada energia dentro dele. No momento que essa energia já não existe mais, parou. Eu me lembro das palavras de um médico que alguém perguntou a ele, doutor, é para hoje? Passa de hoje? Aí ele disse assim, não, eu posso determinar apenas que há previsão de hoje ou amanhã. Mas quem determina a hora é Deus. Eu não determino a hora. Eu posso dizer que tudo leva a crer que será hoje. Face o desgaste do corpo, né? Face ao que não se pode mais fazer, está fugindo do alcance das nossas mãos fazer alguma coisa. Mas eu dizer a hora só quando acontece. Na hora que acontece, quem estiver aqui vai dizer a hora, o minuto, para que possa ser anotado. Mas eu dizer assim, olha, não sai ninguém porque é hoje, é impossível. Né? Por isso que eu digo para vocês assim, né? Uma parte
de uma poesia de Cora Coralina, e que ela fala: não sei se a vida é curta ou longa, demais para nós, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Um dos maiores desafios nossos é realmente olhar o outro, aceitar o outro, viver, né, como o outro, pegar o outro no colo, como Cora Coralina nos fala, né, amar, né, como Jesus nos ensina. Isso ainda é uma das coisas mais difíceis para que a gente passe por esses ciclos de uma maneira mais grandiosa, né? E o que eu tenho para dizer a vocês ainda é: faça valer a pena onde você estiver, sempre com Deus ao seu lado. Faça valer a pena onde você estiver. Em que local Deus te colocar, cresça, né? É a sementinha que precisa ir. Aonde ela for colocada. Porque aonde ela é colocada é o lugar certo, né? E agora nós vamos fazer o quê? Cantar. Fiquem em paz.
Olá, meus irmãos, depois do canto, né? Chegamos naquele momento tão bonito que nós sempre fazemos, que é um momento esotérico, momento de sensibilização, onde são usados cromos coloridos que foram fabricados durante o canto, em nosso socorro e em socorro dos nossos irmãos que estão desencarnados, tá? Então, eu vou pedir a vocês que fechem os olhos e, através do pensamento, se coloquem numa estrada bem bonita, uma estrada onde existem árvores dos dois lados, né? Junto dessas árvores existem bancos de jardim. Nessa estrada existem muitas flores, cada uma com a sua cor, cada uma com o seu perfume, né? Assim como nós. Existem muitos pássaros, tudo é lindo, até a temperatura é amena, não existe muito calor nem muito frio. Vemos muitas pessoas caminhando que nos levam a pensar, né? Como estamos cansados e precisamos nos sentar em um desses bancos e conversar com Deus. E assim nós fazemos, sentamos nesse banco e começamos a conversar com Deus. Conversamos com Ele com alegria, com confiança, com amor, falando com Ele dos nossos problemas, das respostas que nós necessitamos, daquilo que nós não conseguimos ainda responder e por isso sofremos tanto. Estamos ali conversando com Ele e nem percebemos a aproximação de um amigo querido, né? Esse amigo pelo qual nós hoje pedimos tanto, se aproxima de nós e fica pertinho, senta do nosso lado e quando nós vemos, está nos abraçando. Nos assustamos um pouco, ficamos surpresos e nós olhamos e vemos alguém que não tem nada a ver com o que tem sido passado para nós, que tenha morrido, que esteja doente. Vemos alguém com um olhar sadio, feliz, com uma pele maravilhosa, vestindo a roupa que mais gostava, limpíssima. E ele diz: eu vim te ver. Vim te ver porque eu sinto saudades como você também sente. Me abrace, não tenha medo de mim. Vamos ficar abraçados, vamos sentir, através desse abraço, todo o amor que sentimos um pelo outro, respeito, carinho. E podemos perceber que esse nosso amigo, nosso ente querido, continua com aquele mesmo perfume, com aquele mesmo cheirinho que tinha antes. Não mudou nada. Continua do mesmo jeito que ele era. Nós pensávamos em mudanças e olha, eu o encontro feliz. E esse meu ente querido diz para mim, a vida continua, percebe, olha para mim. Hoje eu estou mais feliz, estou liberto, estou renovando a minha vida através do aprendizado. Procure você aí, do seu lado também, se aprimorar, procurar o conhecimento, para que você coloque em sua vida, para que uma próxima vez que possamos voltar a nos encontrar com a permissão de Deus, possamos ter muita coisa nova para contar, dividir experiências, porque assim é que fazem os amigos. Dividem experiências, torcem um pelos outros. Não gostaria de te ver assim tão triste, nem preocupada. Confie em Deus. A confiança em Deus é um exercício diário. E isso eu já estou aprendendo aqui desse lado. Tenho pouco tempo para ficar contigo desta vez. Talvez no futuro o tempo seja maior, não sei. É sempre Deus quem decide, não somos nós. Mas tenho a certeza que cada encontro nosso será sempre melhor e para melhor.
Me dê esse abraço novamente, porque eu quero levar comigo, né, a certeza que tu me reconheceu e sabes que eu continuo vivo, mais vivo do que nunca, porque hoje eu posso te dizer, tenho esperanças de dias melhores. Temos muitas coisas ainda a desvendar. E ele aponta para um portal e diz, lá estão alguns amigos meus, e seus também. Alguns eu reconheço, outros não. E ele me diz, você não reconhece alguns, mas eles não te esqueceram. Eu preciso voltar. O nosso encontro é curto dessa vez. Mas levo de você a certeza que queres a mesma coisa que eu, renovação, para que possamos seguir nessa trilha grandiosa que é a nossa jornada. Me abraçando, me fazendo ficar de pé, eu posso perceber a força, a saúde que esse meu ente querido tem nesse momento. E ele diz assim, até breve. Ele não me disse adeus, né? Porque adeus é uma coisa que existe aqui no nosso mundo dual, nesse mundo material. No mundo espiritual não existe adeus. Existe um até breve, tchau. Logo, logo voltaremos a nos ver. Por isso, a esperança faz parte de aguardar esses novos encontros. E meu ente querido segue lá para esse portal. Abraça esses amigos e atravessa esse portal que se fecha. Porque dali eu não posso passar. E eu permaneço nessa estrada e me vem um sentimento que eu preciso retornar. Eu preciso voltar ao meu dia a dia. E eu simplesmente, através do meu pensamento, eu retorno, largo essa estrada, mas com sentimentos de gratidão. Na certeza que daqui por diante sentirei saudade. Talvez até chore, com certeza. O choro não é negativo. O choro faz parte ainda desse patamar espiritual em que nós nos encontramos. Mas devemos confiar em Deus. Eu volto na certeza que novos encontros virão e que meu ente querido não morreu, que a morte é uma das maiores ilusões que nós temos nesse mundo material. Que meu ente querido simplesmente encerrou um ciclo e está iniciando um outro, o qual eu desejo vitória, muita paz, assim como com certeza ele deseja a mim. E assim nós ficamos por aqui, na certeza, numa convicção que eu costumo dizer, que nos enriquece no nosso dia a dia, nos dá força, porque nós vivemos esse período. Pegamos esse aprendizado e colocamos na nossa vida, fazendo com que ele já seja parte de nós. Já não vamos nos perder tanto numa nova experiência sobre isso que se chama morte por aqui. Vamos tendo a certeza que a vida continua e que o amor é que vale a pena ser cultivado no nosso dia a dia. Vamos agradecer e vamos confiar. Eu insisto nessa confiança que nós devemos dar. Até breve. Fiquem com Deus.